Estamos de volta com Sempre com Você. Como sempre, a gente fala aqui, né, agradecendo o carinho da sua participação. Você que é Milite, que está aí todos os dias, né, ligadinho na nossa programação e que também mensalmente colabora conosco. Muito obrigada. Deus abençoe você, te dê em dobro tudo isso que você faz pela obra de evangelização, né? Eu costumo sempre dizer assim, gente, olha só, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E você pode ter certeza que quando você colabora com a Milícia da Imaculada, você está cuidando da evangelização. Está fazendo isso sem sair da sua casa. Às vezes você é impossibilitado de sair, de bater de porta em porta para falar de Deus. E nós temos veículos de comunicação que é só a pessoa ligar a televisão. Às vezes mudando o canal, acha a nossa emissora de televisão, não é mesmo? E fala assim... Poxa vida, que legal, olha, palavra de conforto, olha só o que eu estou ouvindo, oração, vou parar para rezar junto com eles, que maravilha, estamos falando de direito hoje, vou parar para descobrir, para conhecer meus direitos, né? Vou parar para saber também nessa questão motivacional da minha vida, como a gente tem aqui no nosso programa, ou então conhecer histórias de vida, como nós conhecemos na semana passada, do Leonardo, né? Pai de 3 filhos, a esposa faleceu e ele veio contar o testemunho dele de pai, de homem de fé. Então, olha só que bacana. Tudo isso só pode ser feito, só existe, só chega até a sua casa porque você colabora conosco. Porque você é firme, você é forte, você é decidido na sua colaboração. Obrigada pela sua fidelidade, tá bom? Obrigada por você, que todos os meses, como eu disse, fielmente, generosamente, mantenha essa obra de evangelização. Você que não é Milite ainda, é só ligar para nós, 3349-1015 e fazer seu cadastro. A gente fica muito feliz, viu? De falar, saber o seu nome e falar seu nome aqui ao vivo no nosso programa. 3349-1015. E eu estou recebendo aqui mais uma vez o Dr. Elton, seja bem-vindo. Obrigado. A gente está falando sobre eleições, né, Dr. Elton? Está batendo as nossas portas, como eu falei, nas redes sociais o negócio está bombando já, né? Tá todo mundo já mudando foto do perfil, mudando foto de capa, colocando lá, né, seus candidatos e tudo mais. E a gente fica feliz também por ver que tanta gente nova também tem, com ideias novas, tem aparecido, né? É aquela possibilidade que a gente vê também de renovo, né? De ver algo que seja realmente diferente, né? É o que a gente espera, né? É verdade. Nós que somos eleitores conscientes. É verdade. É verdade. Né? Dom Bosco sempre deixou essa mensagem para cada um de nós, que nós precisamos de bons cristãos e honestos cidadãos, né? Verdade, Dom Bosco fala, bons cristãos e honestos cidadãos. Doutor Elton, já chegou uma pergunta aqui. O Wender, do Nova Lima, ele pergunta o seguinte, ele fala que ele tem 19 anos, ele não conseguiu tirar o título de eleitor, se ele pode votar nessas eleições. Pode responder para ele ali. Wender, eu gostaria de falar para você se dirigir a um dos cartórios eleitorais aqui de Campo Grande. Eu entendo que não é possível você votar nessas eleições, mas que você pode ir lá já para ver como que você pode resolver a sua situação eleitoral, já verificar para as próximas eleições, até porque é necessário que você também faça o seu alistamento eleitoral. E aí evite incidência de multas e algumas outras irregularidades ou penalidades que possam vir a acontecer pela ausência do seu comparecimento à Justiça Eleitoral. Então, para evitar qualquer problema, vá a um cartório eleitoral mais próximo que você será muito bem atendido. Na verdade, ele tinha que ter tirado esse título antes, né? Até que quanto tempo antes das eleições, por exemplo, no caso dele, 19 anos, né? Já era para ter tirado. Tem um calendário eleitoral que já é todo feito, salvo o melhor juízo, até 6 meses antes das eleições, se eu não estiver enganado. Mas é que, se vocês forem parar para perceber, eu tenho até esse calendário aqui. Cada data, são várias datas com situações específicas. Por exemplo, dia 5 de agosto é o último dia para se fazer o registro. Isso por relação dos candidatos, Dos candidatos. As convenções partidárias do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. E assim, essa situação toda prevista nos calendários. Propaganda de rádio e televisão começa dia 26 de agosto. Verdade, amanhã as televisões já têm reunião lá no TRE para decidir como é que vai ser, como né? É que vai ser. Essas eleições. Aniversário de Campo Grande já vai ter propaganda de rádio e TV. Verdade. É importante também falar para o Wender, né, para o Wender e para quem está em casa, que a partir dos 18 anos o voto é obrigatório, né? Sim, exatamente. A partir dos 16 é facultativo. Exatamente. Mas do 18 é obrigatório. Então, você que tem 18 anos, não tirou o título, é bom se dirigir, você vai ter que justificar.
né? Não vai ter jeito, né, doutor Elton? É. É que nem a gente, por exemplo, que vota já faz um tempinho, e aí, por exemplo, tá fora do seu território, né? Ali onde você vai votar. Exatamente. Aí tem que justificar o voto, né? Exatamente, tem que justificar o voto. Eu gostaria até de cumprimentar o Wender por ter essa coragem de fazer essa pergunta, de colocar essa situação para que a gente possa, inclusive, fazer essa informação, passar essa informação, que deve ser, inclusive, de várias outras pessoas que possam estar na mesma situação que ele. Realmente é necessário que a questão da situação eleitoral de cada cidadão, e Wender, você é um cidadão, você faz parte da história de Campo Grande, você faz parte da história de Mato Grosso do Sul e você faz parte da história do Brasil. A partir de hoje, então, que fique para você essa mensagem de ir até um cartório e já procurar ver, para que você possa no futuro também questionar aquelas pessoas que estão lá exercendo um mandato, porque quem é eleito recebe uma situação chamada mandato. E o que é o mandato? É como se você desse uma procuração para que alguém pudesse dignificar aquela cidade que está representando, o estado, o país. É verdade, a gente fala de administração pública, vem que não é o prefeito que faz, não é o vereador que faz, mas a própria administração pública. A própria né? administração pública. Por meio pública. do povo. Por meio do povo. Né? Doutor Elton, chegou uma pergunta aqui também do José, do Jockey Clube. Obrigada, viu, José, também. Ele diz o seguinte: por que, então, ainda se deixa candidatar candidatos com ficha suja? Ô José, eu gostaria de agradecer a sua pergunta, preciosa, importante a sua pergunta. Infelizmente, depois dessa afirmação do ministro Gilmar Mendes, de que a lei da ficha limpa parece que tenha sido feita por bêbados, nós ficamos estarrecidos e gostaríamos de tecer aqui a nossa crítica. Isso não vai desanimar a aplicação da lei. A lei da ficha limpa, ela é uma conquista do povo, é uma conquista da sociedade, quero deixar registrado isso. Os fichas sujas, eles, às vezes que eles são aceitos, isso acontece porque não há um enquadramento legal possível, muitas vezes. Vou citar um caso. Uma pessoa entra com um pedido de registro e ela não está, naquele momento que ela entrou com aquele pedido de registro, enquadrada como ficha suja. Infelizmente, nesse caso, não daria então para que ela pudesse para que possa ser negado o seu registro. E ademais, e outra coisa que eu queria explicar para você, José, e a todos que estão nos assistindo, todos têm o direito de preencher o seu registro e levar lá no cartório eleitoral. Aí a impugnação que é feita que vai detectar essa situação. É necessário que, nesse sentido, haja uma fiscalização, uma verificação. Só que essa ineligibilidade, ela é possível. O que é a ineligibilidade? Volto a dizer, é a restrição, não preencher as condições. Ela é possível de ser analisada e deve ser analisada como matéria prioritária. Então, aquele candidato que não preencher o requisito legal, o ficha suja, ele pode ter vetada a sua participação nas eleições, sim. Porém, é necessário ficar de olho nessa situação. É verdade. Inclusive, né, fica também a consciência para nós. Se tem ficha suja lá, não vota no ficha suja, não. Aí, exatamente. Né? Exatamente. A Antonielli falou muito bem. Se você perceber que existe um ficha suja, por que a Constituição colocou lá no artigo, estabeleceu no artigo 14, que deve ser feita a análise da vida pregressa do candidato? Porque para poder exercer um cargo público, a pessoa tem que ter uma vida íntegra, uma condição íntegra como administrador. Como administrador, tem que preencher essa condição. Vai gerir a administração pública. Por isso que precisa estar, então, enquadrada como ficha limpa. Doutor Elton, olha só, o Mariano pergunta assim: os candidatos que mandam mensagem via e-mail e você responde que não gostaria de se receber e eles continuam enviando, eles têm alguma multa? Tem. Isso aí pode ser objeto de representação junto à Justiça Eleitoral. Ninguém é obrigado a ficar recebendo esse tipo de mensagem. Não há Isso aí pode ser objeto de representação, sim. Pois é, isso entra também como que não pode, então, né, nesse período eleitoral. Sim. Porque telemarketing não pode, desculpe. É isso que eu ia falar. Telemarketing também não pode. Telemarketing também não pode. E mensagem de texto no celular?
também entendo que não pode. Essas mensagens de texto eu entendo que não pode. Isso aí são situações, por exemplo, contratação também de grupos de pessoas para postarem mensagem no Facebook. Não pode. Facebook, lá no Facebook, na rede social, aquelas mensagens que estão lá, que potencializam a divulgação das informações, essas mensagens, se forem pagas, também não pode. É verdade. Também, deixa eu perguntar para o senhor, por exemplo, as reuniões em casa, né? Pode ser feito? Porque a gente sabe que nesse momento muitas pessoas se movimentam, são feitas aquelas reuniões em casa, né? Em que as pessoas vão lá, participam e ouvem, de repente, a proposta do candidato. Antonielli, as reuniões em casa, elas são permitidas. Existe o direito constitucional das pessoas fazerem reuniões. O que não pode ter é compra de voto. Artigo 41A da Lei 9.504/97. Oferecimento de bens, né? Vamos lá, uma situação, por exemplo, a pessoa vai lá na casa e oferece, olha, vamos oferecer para você o tratamento aí, vamos garantir uma dentadura para você, vamos garantir óculos para você, vamos garantir, né, cesta básica para você. Isso é compra de voto. Pode denunciar, pode ir ao Ministério Público. Isso aí dá direito a cassar o registro do candidato. Puxa vida, olha só. O Wilker pergunta assim, tenho 18 anos e faço 19 em dezembro. Vou pagar multa quando for tirar o título de eleitor? 18 anos já tinha que ter tirado, né? 18 anos completos. Ele já deveria ter tirado o título de eleitor. Mas eu acredito, Wilker, que você vai lá na Justiça Eleitoral, eu entendo que você deve ter que pagar uma multa, mas não acredito que seja alta essa multa não, viu? Doutor Elton, agora a gente, com relação à campanha política em si, né? Nós vemos, antigamente a gente tinha banner, tinha aquelas coisinhas de abre e fecha, esqueci o nome agora, de colocar nos canteiros. A gente via o pessoal balançando bandeira em tudo quanto é lugar. Muito disso foi cortado, né? Principalmente esses cavaletes, né? Os cavaletes. Só que eu lembro que nas últimas eleições, eu acho que foi até para governadora, não lembro, né? Governador, né? Deputado e tudo mais, tinham os cavaletes que eram colocados em horários que não sei se eram permitidos, se não eram, e aí de manhã cedo você via a gente recolhendo tudo muito rápido. É uma confusão. Né? Como é que ficou essa questão? Pode ou não pode ter esses cavaletes? Porque tinha a questão da poluição também visual e tudo mais. A situação agora é o seguinte, essa situação agora, ela está... A posição é de que não pode mais. Hoje não pode. Hoje, o que aconteceu em relação às propagandas eleitorais? Diante do alto custo de um processo eleitoral, houve uma diminuição do tempo de propaganda, em todos os sentidos. Então, hoje, essa situação que, de certa forma, até poluía a cidade, para muitos é uma festa, mas o eleitor, quando chega no final do processo eleitoral, ele está cansado, ninguém aguenta mais ver tanta propaganda, nem sabe mais, nem faz ideia, e isso não é mais propaganda, isso é uma massificação, com todo respeito. E não é por aí, com todo respeito, que eu entendo que vá se conseguir fazer com que o eleitor conheça a proposta de um candidato, né? E também, foi muito boa a sua pergunta, eu queria fazer uma outra colocação em relação ao dia da eleição também. É crime deixar espalhados aqueles santinhos ali nas imediações das zonas eleitorais. Os candidatos devem tomar muito cuidado com isso. É verdade. Às vezes até mesmo quando você vai entregar, você que vai lá na hora votar, né, doutor Elton? Por exemplo, tem aqueles santinhos que na parte de trás você precisa colocar os números para você... a colinha, né? Sim. Como é que funciona essa questão da colinha? Não, é o seguinte, o voto, silenciosamente, ele é uma expressão sagrada do eleitor, tá? Agora, o que não pode é ter acesso ao eleitor no dia do voto. Não pode ter máquina fotográfica, não pode entrar na cabine com o celular, fazer selfie com o celular, não pode. Nas últimas eleições a gente teve, né, o pessoal fazendo selfie. Não pode, viu, gente? Não pode fazer selfie com o celular, viu? A gente ri, mas não é uma questão de se rir, né? Mesmo? Pois é, não é verdade, não pode. É verdade. E entre os próprios candidatos, doutor Elton, além de, claro, manter o respeito, né, não falar mal do outro, quais são... o que é proibido nesse período de propaganda eleitoral? Olha,
eu vou fazer aqui um apelo nesse momento a todos os candidatos e candidatas que estão participando. Cerca de 700 candidatos no total. Bastante. Eu fiquei assim, abismada com a quantidade de candidatos a prefeito, né? Pois é. 15 candidatos. 15 candidatos a prefeito. Vamos nos preocupar em levar conteúdo, ideias ao eleitor. Vamos fazer todos, neste momento em que a propaganda eleitoral ficou tão reduzida, um momento de levar esse conteúdo de forma clara ao eleitor. Não adianta ficar tentando enxovalhar, atacar a honra do outro, fazer propaganda negativa, praticar crime contra a honra do outro. Não é isso que vai fazer, no meu modesto entendimento, com que o eleitor vá conhecer a proposta daquele que está atacando. Nós precisamos entender que as redes sociais, elas devem servir para que o eleitor possa conhecer os candidatos e não para que se possa acabar com família, acabar com a honra. Depois que termina a eleição, fica aí uma quantidade expressiva de queixas-crimes, ações indenizatórias. Isso é lamentável e o eleitor já está cansado de ver tudo isso acontecendo, esse cenário todo acontecendo. Então, essas propagandas que sejam lesivas à honra, elas não são toleradas. A justiça, eu tenho certeza, vai punir rigorosamente esse tipo de postura. Olha só, o Vander pergunta assim, por que alguns candidatos têm mais tempo e outros menos tempo em propaganda eleitoral na televisão? É pela regra da proporcionalidade dos partidos, pela própria estruturação dos partidos junto à sua composição. Tá certo, então. Então, o partido maior tem mais tempo. Exatamente. E as próprias coligações que são formadas. Doutor Elton, nosso tempo já está acabando, né? A gente está falando assim, do que pode, o que não pode. Falamos aleatoriamente, teve gente que ligou perguntando para a gente aqui também. Vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Pode fazer. Acabaram-se os showmícios faz muito tempo, né? Acabaram, não pode. Então, por que acabaram esses showmícios? Porque tinha o show e as pessoas iam para o show? Como é que é? É porque duas situações. Além de despesas absurdas que eram pagas aos artistas, com todo o respeito, os artistas eles têm o direito de trabalhar, é uma situação. Porém, o que acontece? O eleitor ele tem que estar ciente de que a sua liberdade não está atrelada a um show, e sim a ideia que aquele candidato vai passar. Eu coloco para o eleitor a palavra liberdade de escolha, a frase liberdade de escolha como essencial. Então, o showmício, as propagandas em massa, essa situação de tentar fazer um marketing excessivo, caro, que extrapole os limites da razoabilidade, da proporcionalidade, uma eleição que todos começam a olhar, nossa, de onde saiu tanto dinheiro assim? Esse tipo de situação é, por demais, preocupante, porque, na verdade, nosso país hoje está passando por uma situação que é retrato de eleições que foram realizadas com gastos extremamente grandes. Entendi. Doutor Elton, agora, no dia da eleição, por exemplo, um idoso ou que queira votar, que a gente sabe que tem bastante idoso que faz questão, né, de exercer o seu direito, né? Que as pessoas não tratam como obrigação. Esses idosos não tratam o voto como obrigação, mas sim como exercer um direito cidadão. E as pessoas com necessidades especiais, elas podem ter um acompanhante nessa hora? Porque a gente sabe que a gente não pode ter ninguém para votar com a gente, porque o voto é secreto, né? O voto é nosso. A resposta é sim, podem. Existe uma resolução do TSE que autoriza, que trata dos atos preparatórios. Os idosos, e eles têm preferência legal na votação. Esse é um tópico. Os que não têm condições, por si só, de se locomover ou de chegar lá e fazer o exercício do voto, eles podem se fazer acompanhar. O presidente da mesa ali vai chegar, então, e vai registrar isso em ata. Não será um funcionário da Justiça Eleitoral que vai entrar com a pessoa.
Isso é permitido, está tudo dentro da resolução, é possível. Tá certo. Faz umas considerações finais para a gente, então, para quem está em casa. Vou fazer as considerações finais. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é agradecer de estar aqui na TV Milícia da Imaculada, nesta semana em que todos nós comemoramos São Maximiliano Kolbe, né? Também gostaria de lembrar, dia 16, dia de Dom Bosco, e agradecer a Antonielli pelo convite, a todos vocês que nos prestigiaram. Pedir ao eleitor, pedir aos candidatos e a todos que nesse processo eleitoral mantenham a tranquilidade, a paz, que nossa cidade possa encontrar o candidato com naturalidade e que todos possam entender que a propaganda eleitoral venha a ser realmente a apresentação de conteúdo. Para finalizar, eu gostaria de deixar como mensagem, hoje a Antonielli fez uma colocação sobre o abraço da mãe, que cada um se sinta abraçado pela mãe. Eu queria pedir para a câmera aí, para se pudesse colocar aqui uma visualização no quadro de São Maximiliano, que está bem ali. Ela falou e ali está a mãe abraçando São Maximiliano Kolbe. Então, é uma imagem que eu gostaria de deixar como mensagem final, porque São Maximiliano Kolbe é o intercessor de cada um de nós, junto à mãe, e que a mãe possa interceder por nós junto a Jesus, para que Ele, o Senhor da nossa vida, possa fazer com que nós possamos ter caminhos retos, seguros, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado. Tá certo, doutor Elton. E nada de briga, viu, gente? Vocês ficarem brigando com os amigos por causa de política, não, tá? Em rede social. Nós vamos para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com as notícias de hoje, você não sai daí.